Olá, colegas. Então, nós fizemos uma breve introdução ao nosso curso sobre desenvolvimento infantil aqui na rede pedagógica. E então, o segundo objetivo nosso nessa primeira parte do curso é falar sobre os bebês, as crianças que estão aí entre 0 e 18 meses de vida e que na BNCC correspondem às crianças que frequentam a creche 1. Nós temos na educação infantil a creche 1, a creche 2 e a pré-escola. E então aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre os bebês, os nossos lindos e queridos bebês, né? E eu gostaria de comentar 3 perspectivas a respeito desse tema, né? Uma é a perspectiva deles mesmos, dos próprios bebês, da criança. Quem é essa criança que está aí nos seus primeiros 18 meses de vida? Quem é ela? Que recursos ela tem? Que recursos ela dispõe? Que recursos ela utiliza para se relacionar com o mundo? Para atribuir sentido ao mundo, para lidar com os problemas que ela enfrenta nesse processo de viver, né? Então, essa é a primeira perspectiva, a perspectiva da criança. A segunda perspectiva é a perspectiva dos adultos, dos seus cuidadores, dos seus educadores, portanto, dos seus pais, das suas educadoras na creche. E a terceira perspectiva é a perspectiva da escola, né? Da escola enquanto instituição, né? A perspectiva dos pais é a perspectiva da família, né? Do cuidado em casa, da educação que acontece em casa, da vida do bebê em casa. No caso da escola, é a vida da criança, desse aluninho, né? Que já pode frequentar a escola, ainda que seja tão novinho, né? Muitas famílias dependem da escola para poderem trabalhar, cuidar dos outros filhos, e até tem famílias com poucos recursos que têm dificuldade de alimentar seus filhos, cuidar bem deles, etc. E a escola, portanto, a sociedade, portanto, o Estado, portanto, políticas públicas que visam ao bem-estar e ao melhor das crianças pequenas, que são o futuro do mundo, que são um presente e um futuro para o mundo, né? Elas precisam da colaboração, da participação dessas escolas, porque elas mesmas, né, as próprias famílias, por mais que quisessem, não têm os recursos para cuidar dos seus filhos. Do ponto de vista da criança, e na perspectiva de Piaget, nos interessa falar de 2 aspectos: a dimensão afetiva e a dimensão cognitiva. Porque, para o Piaget, a dimensão cognitiva é a dimensão que permite a estruturação das ações, né? Vocês sabem, as crianças agem com o corpo, com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com o nariz, com o seu corpo como um todo, suas pernas, seus braços, suas mãos, né? Elas interagem, elas resolvem problemas, elas cuidam da sua vida elas brincam, né? Através dos seus recursos sensoriais e motores, né? E então o aspecto cognitivo é aquele que permite essa função, né? Essa função motora acontecer e que permite a estruturação dessa função através daquilo que o Piaget chamava de esquemas de ação, que se expressam através de reações que ele chama de reação circular 1, reação circular 2, reação circular 3, né? Que compreende aí esses 18 primeiros anos de vida. E o segundo aspecto é o aspecto afetivo, graças ao qual a criança tem energia,
tem recursos, pode mobilizar recursos, né, para fazer aquilo que ela faz, para enfrentar a vida, para viver a vida, né? Então, a dimensão afetiva tem a ver com a energética, tem a ver com a motivação, tem a ver com o desejo, tem a ver com os recursos, né, emocionais que a criança utiliza para se relacionar com as pessoas, consigo mesmo, com os acontecimentos, com os objetos e os recursos cognitivos, né? Então, vamos falar primeiro dos recursos cognitivos, né? O Piaget gostava de caracterizar a inteligência sensorial motora, né, como aquela inteligência que permite à criança atribuir sentido, né, fazer coisas apoiada nos seus recursos sensoriais, nos seus recursos motores. Os olhos, ouvido, nariz, boca, nariz, as mãos, o corpo, né? Os recursos sensoriais motores. E vejam vocês que são recursos que a criança nasce com possibilidade de utilizá-los. A criança que tem a felicidade, né, e de nascer com esses recursos funcionando bem, como reflexos, né? O reflexo de mamar, o de olhar, todos esses reflexos, né? E então o primeiro grande desafio da criança, que acontece aí nos primeiros 4 meses, é o de coordenar cada um desses reflexos. Por exemplo, o olhar, né? Há muitos jeitos de olhar, né? Vocês sabem que o olhar é um recurso muito importante para a criança aí nos primeiros 4 meses de vida. Olhar a mãe, olhar as coisas do mundo. A criança tem um jeito de olhar, tem uma expressividade no olhar, tem um gosto pelo olhar, né? De assimilar o mundo através do olhar. Só que o olhar, ele é sofisticado enquanto coordenação motora, né? Você pode olhar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, pode fixar o olhar, você pode, né, a pessoa tem que dirigir o olhar para o foco que lhe interessa observar, ver, né? Então, dirigir para cima, para a esquerda, para baixo, tem um tempo. Então, tem todo um exercício, né, interno do próprio processo de olhar. Você tem o olho esquerdo, o olho direito, né? Você tem as diversas situações de olhar, a criança muitas vezes nessa idade ela está numa posição deitada. Então, o mesmo vale para o ouvido, né? O escutar, ele é muito sofisticado enquanto coordenação motora, né? O escutar tem muitas dimensões, né? O escutar inclusive, ele tem a ver com a ideia de música, né? Você tem a altura dos sons, a harmonia dos sons, a intensidade dos sons, você tem a melodia, você tem sons altos, sons baixos, altura, portanto, você tem sons com diferentes tonalidades. E tudo isso é muito sofisticado. Então, como é que a criança aprende a reconhecer um som, a se acostumar com ele, a desfrutar, né, a melodia? Porque, como vocês sabem, as crianças pequenas, né, os bebês, eles não entendem o significado das palavras. Eles entendem o significante, a música. Olha que coisa linda, né? Eles apreciam, o escutar para eles é beber, né, o gosto
da musicalidade, né? Do som, da melodia, da altura, sons graves, sons agudos, mesmo que ela não saiba identificar com esses nomes que eu estou falando, ela identifica sensorialmente, perceptivamente, ela desfruta, né, enquanto estímulo auditivo. Por isso que pobre da criança que não tenha coisas para ver, não tenha oportunidades de ver, porque uma coisa, por exemplo, é ver um objeto, outra coisa é ver e ser visto, por exemplo, por uma pessoa tão querida quanto uma mãe, por exemplo, um pai, uma educadora, um cuidador, um avô, né, um irmão, um animal, né, com quem a criança convive, que tem na casa dela. Então, o gosto é a mesma coisa, né? Nós temos os gostos são muito diferentes: doce, salgado, amargo, quente, frio, né? As coisas na boca têm temperatura, né? Elas têm todo um processo de encontro, vamos dizer assim, desses objetos externos que entram na boca, né? Que entram no nariz, né? Pelo cheiro, pelo olfato, né? Você tem cheiro de muitos tipos. Então, essa primeira entrada no mundo sensorial motor se refere a cada um desses elementos pensados por si mesmo, não é? Como é que eu penso o olfato na perspectiva dos estímulos olfativos? Os estímulos olfativos são de muitos tipos, bem cheirosos, mal cheirosos, né? De muitos tipos. Como é que o mundo apresenta para a criança esses estímulos para a criança? Como é que ela responde a esses estímulos? Qual a sensibilidade de resposta a eles? Ela gosta, ela chora, ela estranha, é muito, é pouco, quero mais, desse jeito não, assim sim, de você não. Então esse é o primeiro grande momento, né? Que a gente chama de reação circular primária, cuja função, cujo objetivo é a criança entrar em contato pelo seu comportamento, pelo seu corpo, pela sua sensibilidade de resposta aos estímulos do mundo, estímulos sensoriais motores. O mesmo vale para a mão, né? Então a criança pega os objetos com aquela mãozinha, né? Ela é pegada, ela é tocada, né? A temperatura do corpo, o modo, por exemplo, como ela é amamentada, como ela é higienizada, como ela é posta para dormir, como as roupas, enfim, todos esses. Imaginem vocês a quantidade e a complexidade das novidades, né, que são apresentadas por uma criança pequenininha nesses primeiros 4 meses de vida. O segundo período, dos 4 aos 8 meses, é o que Piaget chama de reação circular secundária, cujo desafio, né, cuja problematização na perspectiva da criança, agora é coordenar, né? Então é olhar e pegar, é ouvir, virar o rosto e ver, né? Significa reunir complementarmente, né? Juntar, vamos dizer assim, estas partes que foram assimiladas, desenvolvidas, exercitadas, né, uma a uma no começo, agora elas podem ser reunidas como partes de um sisteminha. Então, é olhar, pegar, pôr na boca ou receber na boca, é apreciar, né, esses elementos que vão se integrando, é coordená-los como partes de um mesmo todo. Né? Pode parecer simples isso, mas é muito sofisticado. E aí tem uma novidade além disso tudo, né, gente? Porque uma coisa é a criança olhar, pegar, pôr na boca para comer.
Outra coisa é olhar, pegar, pôr na boca para brincar, para desfrutar o prazer do sugar, o prazer do brincar com o objeto na boca, de explorar, de degustar as suas características físicas, a sua forma, o seu cheiro, o seu gosto, né? A sua densidade, as suas características materiais, químicas, físicas, né? Uma coisa é brincar de bater, né? Para ouvir o som, para discriminar ou diferenciar tonalidades, para curtir essas possibilidades, né? Se vocês olharem no YouTube, por exemplo, perguntarem para o YouTube estímulos para bebês, vocês vão ver que tem dezenas e dezenas de possibilidades de oferecerem objetos para as crianças brincarem. Obviamente, né, gente, um objeto precioso de interação sempre o adulto, é o irmão, é o ser humano com quem essa criança compartilha, né? Então, a reação circular secundária tem a ver com essa relação de juntar os diferentes os sistemas sensoriais motores, né? E a reação circular terciária, que se expressa sobretudo a partir do 8º mês, e isso até sempre esperamos, né? Tem a ver com explorar os objetos, né? Então agora não se trata mais de conhecer um a um, coordenar, mas utilizá-los em favor da curiosidade, da criatividade, da exploração, do conhecer, do brincar com a novidade. O que eu posso fazer com isso? Como é que eu escondo? Como é que eu recupero? Não é? Como é que eu faço diferente? Então, é todo esse manejo, não é, criativo, né? Esse manejo lindo que as crianças fazem e que, obviamente, os adultos participam, né? Oferecendo possibilidades, oferecendo recursos, oferecendo, cuidando, etc. Vamos agora falar um pouco dos aspectos afetivos, né, gente? O Piaget, ele gostava de lembrar aquilo que todos os autores falam, né? Que são as chamadas tendências elementares, né? Tendências elementares são esses recursos afetivos, essas energias que nós nascemos com elas e que elas têm uma função muito importante no sentido de emocional, né? No sentido afetivo, no sentido de contato ou não com as coisas, com os acontecimentos, etc., com as situações. E o Piaget lembra as 3 tendências afetivas básicas: amor, medo e raiva. Raiva, rancor, ira, né? E por que medo, né, gente? Porque viver é perigoso, é ameaçador. A criança nasce com recursos minimamente suficientes para ela fazer aquilo que ninguém pode fazer por ela: respirar, mamar, tocar, ouvir, ver, etc. Ela nasce com esses reflexos, com essas possibilidades. Mas tudo isso, né, eu sempre gosto de lembrar isso. A criança nasce sabendo mamar, mas ela não conhece a mama da mamãe. Ela não conhece nem a mamãe, porque isso não é genético, e pode ser muitas mães, e ela nem conhece a mama da mamãe. Isso é tudo novo para ela. Ela tem que aprender, ela tem que interagir, ela tem que regular, ela tem que... Então, o mundo é muito desconhecido, né? E desenvolver é enfrentar o desconhecido. Desenvolver é você transformar o desconhecido em conhecido.
aprendendo sobre o desconhecido, perguntando sobre o desconhecido e buscando respostas, buscando informações, conhecendo, né? Então, é importante ter medo. O medo é protetivo. O medo é tudo aquilo que, por alguma razão, ameaça a criança. Pode ser um som alto, pode ser um jeito de pegar, né, uma postura, uma temperatura diferente, pode ser muitas coisas. Então, né, é importante ter medo. O medo é protetivo. Por outro lado, o medo tem um aspecto negativo, porque diante dele a gente se afasta, a gente protege, se fecha, se desconecta, a gente... Então, por isso que o medo ele é positivo, porque ele tem essa função protetiva do bebê. Por outro lado, uma criança muito medrosa precisa, com muito carinho, com muita calma, com muito jeito, ser apresentada a um mundo menos perigoso, menos ameaçador, um mundo, quem sabe, mais confiável, né? Mas que merece mais o privilégio de ter essa nova criança no mundo, né? Então, a raiva, né? A criança, a raiva também todos nós temos raivas. O problema é o que fazer com a raiva. Matar, ofender, fazer coisas que depois você se arrepende. Né? A raiva, a ira, o rancor, é a tua história. Imaginem vocês a desesperança, né? A decepção, a raiva que uma criança tem de, por exemplo, precisar de comida e não dar conta de se amamentar, porque ela não tem os seus recursos, né? de mamar, não são suficientes. Ou ela não sabe pôr a força que precisa pôr para ordenhar a mama da mamãe, ou então não falta... Enfim, a criança ela reage com rancor, com raiva, né? Com aquilo que nós chamamos como raiva. É claro que ela não sabe dar esses nomes, ela sabe expressar isto sensorialmente, né? Chorando, mordendo, batendo as pernas, né? Se defendendo. Nesse sentido, as crianças são muito poderosas, né? E muitos adultos, inclusive, sofrem porque não sabem o que fazer diante de uma criança que grita, que berra, que bate, que se defende, que usa os seus recursos do jeito que ela pode. Porque ela não tem outros meios para dizer, eu estou com fome, não está dando certo, desse jeito não, quero mais, eu não dou conta, me ajuda nisso. Ela não sabe pedir isto, né? Ela não sabe pedir isto. Então, né, as tendências elementares são essas três. E eu esqueci de falar da terceira, que... para todos nós é a mais importante, que é o amor, né, gente? O que é amor, né? Amor, no caso da criança pequena, é esse sentimento de conexão, né? Quem diz filho, diz mãe, né? Quem diz mãe, diz filho. Quem diz pai, diz filho. Da mesma forma que quem diz professor, diz alunos, né? Não existe professor sem alunos, né? Então, o amor é aquilo que conecta, que ressoa, que dá sentimento de segurança, que dá gosto, né? De estar junto, que é agradável, que dá vontade de ficar mais, né? Que se sente protegido, que se sente cuidado, que tem a ver com bem-estar, que tem a ver com conexão, que ressoa, né? que flui, né? Que é gostoso estar junto, que se sente cuidado, né? E as crianças, por isso que as crianças precisam de adultos que amem,
que amem, né? Adultos que cuidem, que se conectem, que falem com ela, que brinquem com ela, que cuidem dela, que ofereçam, que cuidem, porque as crianças não sabem, elas são muito inteligentes. São muito inteligentes, mas elas não sabem se cuidar. Elas não sabem trocar de roupa, elas não sabem buscar e encontrar comida, elas não sabem se limpar, não sabem se pôr para dormir, nem nada. Elas precisam do adulto, né? Por isso que esses 18 meses, primeiros 18 meses da vida são muito importantes, mais do que eu sou capaz de dizer, mais do que eu sou capaz de dizer. Porque eles formam a base, né? Eles formam o alicerce, os fundamentos, né? Da vida seguinte. Pelo menos essa era a ideia do Piaget, né? Aquilo, o que acontece nos primeiros 18 meses prepara, anuncia, né? Possibilita o que vem a seguir, que vai ser motivo do nosso próximo, pedaço de curso, né? Que quando nós vamos falar das crianças do segundo e do terceiro ano de vida, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, agora, o que a gente chama de... Então, nós temos as tendências elementares: amor, raiva e medo. Essas três dimensões afetivas vão ficar conosco o resto da vida. As formas de nós lidarmos com elas, as situações em que elas acontecem, os modos como elas se expressam, vão variar ao longo de toda a vida.